Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui um pouquinho para vocês da segunda fase da OAB e como eu escolhi o meu cursinho para a segunda fase, tá? Eu na segunda fase eu prestei civil e processo civil. Então, assim, qual que foi o meu critério para escolher um cursinho para a segunda fase? Eu primeiro peguei os top 5, né? GRAN, SERS, meu curso, Damásio, Estratégia. E fui ver em cada cursinho quais eram os professores de Direito Civil e Processo Civil, para ver qual professor que eu ia me identificar mais, assim, levando em consideração que são 2 meses de estudo. Eu já conheci os do Damásio, porque eu fiz Damásio para a primeira fase, os professores são excelentes, excelente mesmo. Mas o que me fez optar pelo cursinho que eu optei, tá? Depois que eu vi todos os professores de civil e de processo civil de todos os cursinhos, eu me identifiquei mais com o professor Paulo do Estratégia, tá? Realmente eu me identifiquei muito com o professor Paulo do Estratégia. E o que me levou assim a falar, não, é com Estratégia que eu vou fazer a segunda fase, foi o fato de no Estratégia ser apenas um professor, tá? Então ali, o professor Paulo, ele tanto dava o direito material quanto o direito processual, ou seja, era só ele. Os outros cursinhos é uma média de 6 a 10 professores, então assim, somando civil e processo civil. Então assim, é uma média de 5, 6 professores de civil e 3 professores, 2, 3 professores de processo civil. Então assim, era mais ou menos essa média, entre 8 e 10 professores para matéria civil e processo civil para a segunda fase. Todos os outros cursinhos são bastante professores, cada um dá um pouquinho, um dá capacidade, o outro dá bens, o outro dá obrigações, aí vem o que dá família, o outro dá sucessão, aí vem o que dá a primeira parte ali de processo civil, a segunda parte, então assim, e o No Estratégia era apenas um professor para tudo. Então eu falei, e eu assisti algumas aulas dele e eu me identifiquei muito com ele. Então acho que a primeira parte, a primeira coisa a se fazer é você ver de todos os cursinhos quais são os professores da matéria que você vai estudar e ver qual que você se identifica mais. Você vai fazer, que nem eu, civil e processo civil, então veja civil e processo civil, todos os professores de todos os cursinhos, que você vai ver ali qual que você se identifica mais. Eu, no meu caso, me identifiquei com Estratégia, me identifiquei com o professor Paulo, ele era único para Direito Civil e para Processo Civil, era tudo com ele. E realmente, assim, foi muito bom para mim, tá? Ele faz a peça com você, ele escreve a peça com você, entendeu? Ele não dá na tela pronta lá uma peça, ele vai escrevendo a peça com você, te ensinando como você monta, como que você vai fazer direitinho. Tanto que eu não tinha nenhuma intimidade com peças, tá? Eu não estagiei em escritório de advocacia durante a faculdade, porque eu não pude largar o meu trabalho para procurar um estágio. Então, assim, eu não tinha intimidade em fazer peças. E realmente, assim, ele explicou de uma maneira que, para mim, foi, assim, foi o que me levou na minha aprovação de primeira. Entendeu? Eu não fiquei para repescagem, eu realmente fui aprovada ali de primeira na segunda fase. E ele explica assim, gente, eu não tenho nem como dizer para vocês. Eu fiz, e como que eu fiz a minha prova na segunda fase, tá? Eu simplesmente comecei por estruturar a minha peça, eu lia lá, identifiquei a peça, comecei a estruturar ela, todos os artigos, isso demora um pouco, sei lá, perdi umas 2 horas nisso. Aí eu comecei as questões, fiz lá as questões, deixei 2 questões que eu não consegui fazer, aí eu fui no banheiro, fui beber água, fui dar uma distraída. Quando eu voltei, eu passei a minha peça limpo, faltava 3 horas para terminar a prova, mais ou menos, gente, faltava muito tempo ainda. Aí eu passei minha peça limpa, acho que eu perdi 1 hora aí pra passar minha peça limpa. Voltei nas questões, voltei nas 2 questões que eu não tinha respondido e terminei a prova assim 1 hora, 1h30 antes do tempo da prova. Então pra mim foi muito tranquilo, eu consegui administrar bem o meu tempo. Ele ensinou demais essa parte de administrar o seu tempo, é claro que você também não pode ficar muito nervoso, tem esse fator aí que eu tentei ficar o mais tranquila possível e foquei ali, realmente a parte mais demorada de encontrar ali os artigos para peça, né?
que se perde muito tempo nisso, mas eu ainda sobrou tempo pra mim, ainda voltei nas questões que eu não tinha feito, consegui fazer, uma eu errei, uma eu acertei metade lá, que eram duas questões que realmente eu não tava conseguindo, pelo enunciado, identificar ali a resposta, mas ainda fiz mesmo assim, que eu ainda tinha muito tempo pra fazer, e entreguei a minha prova, e fui aprovada, tá? Então, assim, para escolher o cursinho, né, façam isso. Vejam qual é a matéria que você vai fazer, qual é o professor de cada cursinho, que você vai ficar com ele 2 meses, e veja qual você se identifica mais, entendeu? E aí você faz a escolha do seu cursinho para a segunda fase. Foi assim que eu escolhi o meu, e eu indico estratégia de olhos fechados, tá bom? Até o próximo vídeo.